Vamos lá, questão do Banco do Brasil agora, uma questão do CESP, né, de certo ou errado. Vamos ver. Wi-Fi refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à internet, com velocidade que pode chegar a taxas superiores a 10 megabits. Gente, esse primeiro período é fato. Todos os Wi-Fis têm taxas superiores a 10 megabits, pelo menos na teoria, né? Lembrando, taxas máximas. Então, o primeiro período está certo. Daqui a pouco eu vou colocar os padrões e as velocidades de cada padrão. A conexão é realizada por meio de pontos de acesso, denominados hotspots, estações bases, né, infraestrutura, pontos de acesso, denominados hotspots. Quando eu penso em hotspot, eu penso em quê? Conexão com a internet a partir de local público. Por isso que ele coloca que o usuário consegue conectar-se em diferentes locais, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que seja acessado um hotspot, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi específica. Certo ou errado? Essa questão está certa. Por quê? Existem diferentes tipos de Wi-Fi. Vocês vão aprender que o Wi-Fi é o padrão 802.11, criado pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, publicado, né, pelo I3E, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Nesse I3E, 802 é um comitê responsável por redes, lá da década de 80. E o ponto 11 é o Wi-Fi. Então, se porventura o examinador perguntar: "Ah, o que que é uma impressora compatível com 802.11?" É uma impressora que pode fazer parte de uma rede sem fio. Sempre que você vir 802.11, saiba que é o quê? Sinônimo de Wi-Fi. Legal? É o padrão do Wi-Fi. Esse 802.11, ele pode ser B, A, fazer um A diferente, A, G, N ou AC. Legal? Atualmente, são os padrões que a gente vai se preocupar. A pessoa já tem posterior AC, a gente vai se preocupar com esse. Olha que coisa engraçada. O primeiro Wi-Fi lançado, o primeiro Wi-Fi lançado foi o B. O B veio na frente do A. Parece uma contradição isso, né? Provavelmente, o A começou a ser desenvolvido antes, mas o B ficou pronto primeiro. O B, nessa hierarquia, tem 11 megabits de taxa de transmissão. Então, megabits por segundo é o quê? A taxa de transmissão. Agora, o A tem 54 megabits. O G tem 54 megabits. O N vai variar de 150 até 600 megabits. E o AC tem o dobro. Vai aproximadamente até 1.3 gigabits. Então, se você me perguntar qual é o melhor roteador Wi-Fi hoje em dia, não tenha dúvida. Comercialmente, para eu comprar e colocar na minha casa, na minha residência, vai ser o AC. Agora, durante anos a gente usou o B, durante anos a gente usou o G. Enfim, você tem que conhecer para a prova. Professor, por que que o A e o G têm a mesma velocidade? Vamos entender um pouquinho mais. As provas exigem isso. Quando lançaram o Wi-Fi, criaram lá um padrão 802.11, 11 megabits, estabeleceram a frequência de 2.4 GHz. Galera,
Pensa comigo. Será que se eu comprar um equipamento Wi-Fi aqui no Brasil e viajar pelo mundo, aí eu cheguei em uma cafeteria em Londres, se eu for tomar um café em Londres, né, será que o meu Wi-Fi vai funcionar lá? Será que meu Wi-Fi vai funcionar em Londres? Vou até perturbar um pouquinho. Se eu comprar uma televisão aqui no Rio, embora eu quase não assista TV, mas a Rede Globo é canal 4. Se eu for a Minas, já não é mais o canal 4. Se eu for a Brasília, a última vez que eu fui, Rede Globo era canal 10. Assim, o que eu tô querendo colocar é que em regiões diferentes, a gente tem informações sendo transmitidas em quê? Em frequências diferentes. E para que a gente possa ter a comunicação, é necessário ter o quê? Uma mesma frequência, que seria o canal para transmissão. Se eu viajo pelo mundo, o Wi-Fi em qualquer lugar do mundo tem a mesma frequência? Essa é a minha pergunta. Isso vai depender do Wi-Fi específico. Então, quando eu falo que o Wi-Fi é um padrão elaborado pelo I3E, o I3E é uma organização internacional, no sentido de criar padrões internacionais. Então, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, em 1980, criou um comitê para trabalhar com redes de computadores. E esse comitê especificou que 802.11, que é para o Wi-Fi, B, na banda B, tem velocidade de 11 megabits, e aí ele vai determinar todos os padrões para que isso ocorra, e uma frequência de 2.4 GHz. Então, no mundo inteiro, vão adotar essa frequência de 2.4, para que o Wi-Fi possa funcionar em qualquer lugar. Agora, quando lançaram o A, o B já estava sendo comercializado. O A é muito mais rápido que o B, mas se vocês observarem, o B tem frequência de 5 GHz. O que significa? O equipamento B é incompatível com A. Então, o B não conversa com A, é incompatível com A. Então, as empresas teriam que migrar toda a infraestrutura para o A, e isso seria muito custoso. O que decidiram? Então vamos desenvolver o G. O G é como se fosse a evolução do B. O G manteve a velocidade do A e a frequência do B. Dessa forma, o B e o G eram intercompatíveis, eram compatíveis entre si. Então, a migração do mercado natural foi do B para o G e o A ficou em desuso. Atualmente, hum, atualmente, B, A, G, N e AC. 54 megabits, perdão, 11 megabits, 2.4 GHz. 54 megabits, 5 GHz. G, 54 megabits e 2.4 GHz. Então, o G e o B são compatíveis entre si. Atualmente, o N vai de 150 a 600 megabits, é bem mais rápido, né? E ele tem uma grande vantagem também, que ele pode operar em dual band, né? Ele pode operar tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. E aí você vai se questionar, qual é a vantagem dele poder operar nas duas faixas de frequência? Quando eu falo em 2.4 GHz, por exemplo, aqui seria a frequência do Wi-Fi padrão, né? Do B e do G. Imagina que você mora num prédio. Cara, se eu clicar no botãozinho do Wi-Fi,
eu vou observar que ele vai abrir várias redes, várias infraestruturas de Wi-Fi. E como a comunicação se dá via rádio, enquanto um está transmitindo, o outro tem que ficar esperando. Começa a gerar interferência quando o teu vizinho está usando a internet, quando o teu vizinho liga o micro-ondas, o forno de micro-ondas, quando o teu vizinho abre o portão da garagem, porque é tudo rádio. E essa frequência de 2.4 GHz foi escolhida porque ela é uma licença, é uma frequência que não precisa de autorização da Anatel para transmitir. Se eu quiser, por exemplo, ter um aparelho que trabalhe com rádio, eu preciso ter uma autorização, um COER, lá, um certificado de operação de estação de rádio lá da Anatel, para poder fazer a transmissão. Quem trabalha com VHF sabe disso, né? Embarcações, radioamadores, precisam ter um certificado da Anatel para operar em uma determinada faixa de frequência. Tudo pensado em rádio é regulado pela Anatel. Mas a faixa de 2.4, ela é aberta meio que no mundo inteiro, meio que padronizaram. Falaram, ó, vamos deixar essa de 2.4 aberta, porque se o cara quiser criar um carrinho de controle remoto, quiser brincar com o filho dele, ele brinca com 2.4. Né? O controle da garagem, 2.4. Então, assim, tudo 2.4, 2.4, 2.4. Então, acaba que há uma interferência muito grande. No caso do Wi-Fi, esse 802.11g, ele vai ter 11 canais. 11 canais. Então, é como se, num exemplo só de caráter didático, é como se eu tivesse 2.4.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Cada canal vai ter megahertz que, em faixas que diferem. É como se eu pegasse esse 2.4 bilhões de hertz e dividisse, né, como se eu tivesse uma rua grande e dividisse em várias faixas onde você está conectado na sua casa, você só pode transmitir nessa faixa. Você só pode transmitir nessa faixa. E assim surgem os canais. Então eu posso ter até 11 canais. De modo a minimizar o quê? O problema da interferência. Mas se eu tiver 20 redes Wi-Fi, você já percebe que são só 11 canais. E ainda assim, os canais muito próximos, eles já geram interferência. Então, e a interferência é ruim, porque vai levar em perda e vai deixar a rede mais lenta. Quando o N implementou 2 faixas de frequência, ele descongestionou uma. Por quê? A pessoa, na hora de instalar o Wi-Fi, ela pode optar por operar em 2.4 ou em 5. Embora isso muitas vezes seja feito pelo próprio roteador, de acordo com algum algoritmo que ele observe lá, qual é a faixa que está mais livre, né, para ele poder trabalhar melhor. O AC, que é o top hoje em dia, tem velocidade de 1.3 gigabits e opera exclusivamente em 5 GHz. Então, essas são as informações muito importantes para a gente saber acerca do Wi-Fi. Vamos para a próxima questão. Ministério Público do Estado de Ceará. Na empresa em que Paulo trabalha, o link de internet banda larga é recebido em um modem Wi-Fi da marca Motorola SVG 1202, que permite que vários computadores utilizem a internet simultaneamente. Então, esse modem, ele também é o quê? Quando ele fala modem Wi-Fi, ele também é um roteador. É que o equipamento é integrado. Você compra lá um equipamento que é um modem e tem um roteador Wi-Fi integrado. Por isso, várias máquinas conseguem usar a internet simultaneamente. Essa integração é uma característica atual também. Hoje é muito fácil um equipamento ter várias funções. Então, isso torna possível conectar-se à internet de tablets, smartphones e notebooks. Porém, o alcance do Wi-Fi não atinge algumas áreas da empresa que necessitam de acesso à internet. Para resolver esse problema, Paulo sugeriu a utilização de equipamento que, além de poder ser conectado a uma rede cabeada para fornecer acesso sem fio a ela,
também pode ser utilizado para estender o alcance do sinal do modem Wi-Fi para as redes de uma empresa que precisam de acesso à internet. O que ele fez? O equipamento sugerido por Paulo é denominado, ele estendeu o acesso da rede cabeada. Olha lá. Além de poder ser conectado a uma rede cabeada, além de poder ser conectado a uma rede cabeada, para fornecer o acesso sem fio a ela, também pode ser usado para estender o alcance do sinal do modem Wi-Fi. O que é isso, gente? É um access point. Então, o gabarito é o quê? Letra A. O que é um hub? Um hub vai ser um equipamento concentrador de conexões. O switch é melhor do que o hub. A gente tem como se fosse uma evolução: hub, switch e roteador. O switch, além de ser um concentrador, é um comutador. No hub, só um equipamento consegue transmitir de cada vez. No switch, a gente tem comunicação full duplex. Eles podem conversar simultaneamente. Filtro de linha para ligar a tomada. E o bridge, a ponte, permite ligar dois segmentos de uma mesma rede, mas inclusive com enlaces diferentes. Na prática, vocês estão começando a ver isso em casa, assim, às vezes é interessante visualizar uma coisa de maneira mais prática, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Vamos tentar mostrar aqui